O Japão está remilitarizando e diluindo sua constituição pacifista com o apoio dos Estados Unidos. A rápida expansão militar de Tóquio levou Moscou a emitir um alerta sobre contramedidas à remilitarização do Japão. De acordo com a sua constituição, o Japão está proibido de travar guerras, limitando assim o tamanho das suas forças armadas. Na prática, o país asiático registrou uma rápida escalada militar nas últimas décadas e os altos funcionários apelaram à revisão da lei. Aqui está um breve apanhado histórico do Japão que reflete sua passagem de nação pacifista a militarizada aliada norte-americana. Em 1951, o Japão permitiu que o envio de tropas dos Estados Unidos para o seu território. Apesar da sua posição pacifista, em 1954 foram criadas as Forças de Autodefesa japonesas. Em 1960 foi concedido aos Estados Unidos o direito de estabelecer bases militares no Japão. Em 2001, o Japão despachou pela primeira vez a sua Força de Autodefesa Marítima para o Oceano Índico para fornecer apoio logístico aos Estados Unidos durante a guerra do Afeganistão. Em 2015, o parlamento japonês aprovou uma lei que expande a sua assistência operacional aos aliados que lutam em guerras estrangeiras. Em dezembro de 2022, o Japão emitiu uma nova doutrina de segurança nacional destinada a duplicar os gastos com defesa do país nos próximos 5 anos, com um plano para comprar 500 mísseis de cruzeiro Tomahawk de ataque terrestre de longo alcance. No mesmo ano, alguns políticos japoneses defenderam a implantação de armas nucleares dos Estados Unidos no país. Em julho de 2023, o Japão publicou o seu livro branco de defesa que nomeou a Coreia do Norte, a China e a Rússia como ameaças ao ambiente e segurança regional. Em abril de 2024, os Estados Unidos e o Japão assinaram mais de 70 acordos de cooperação militar, incluindo o reforço dos laços entre as suas indústrias militares, formação e manutenção de equipamento. Atualmente, cerca de 63 mil soldados dos Estados Unidos estão estacionados no Japão, com o pessoal ativo do próprio país ascendendo a cerca de 247 mil soldados, de acordo com o The New York Times. Bombardeiros russos e chineses realizam patrulhas conjuntas perto do Alasca. Os bombardeiros porta-mísseis estratégicos russos Tu-95MS e bombardeiros chineses conduziram patrulhas conjuntas sobre as águas dos mares de Chukotka e Bareng, bem como sobre a parte norte do Oceano Pacífico, disse o Ministério da Defesa russo nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2024. Um grupo aéreo composto por porta-mísseis estratégicos Tu-95MS da Força Aérea Espacial Russa, bombardeiros estratégicos Tian H-6K da Força Aérea do Exército da Libertação Popular da China realizou patrulhas aéreas sobre as águas dos mares de Chukotka e Bareng e na parte norte do Oceano Pacífico, afirmou o Ministério em comunicado. Durante o voo, as tripulações russas e chinesas praticaram interação de patrulhamento aéreo. As aeronaves russas Su-30SM e Su-35S forneceram cobertura aérea, acrescentou o Ministério da Defesa. A duração do voo conjunto de aeronaves russas e chinesas foi de mais de 5 horas em determinadas etapas da rota. O grupo aéreo foi encaminhado por caças de países estrangeiros, disse o comunicado. O Ministério destacou que, no desempenho das tarefas, as aeronaves dos países agiram de acordo com as disposições de direito internacional e não houve violações do espaço aéreo. Após a conclusão das patrulhas conjuntas, todas as aeronaves envolvidas retornaram aos seus aeródromos de origem, concluiu o Ministério. Os bombardeiros estratégicos Tu-95MS fazem parte da aviação de longo alcance da Força Aérea Espacial Russa e são um componente da tríade nuclear da Rússia. Eles geralmente carregam armas com mísseis de cruzeiro de longo alcance, KH-55. A Alemanha e o Reino Unido assinam acordo de defesa visando a Rússia. Os responsáveis de defesa dos dois países assinalaram uma nova relação de defesa mais profunda entre o Reino Unido e a Alemanha, com ênfase na segurança europeia e no apoio à Ucrânia. A Alemanha e a Inglaterra assinaram na quarta-feira, 24 de setembro de 2024, uma declaração conjunta sobre uma cooperação mais estreita no setor de defesa, anunciou o secretário de Defesa britânico, citado pela agência britânica Reuters. Acredito que a declaração de hoje, a primeira desse tipo entre nossos países, representa um passo significativo em nossos esforços para construir uma nova relação de defesa mais profunda entre a Inglaterra e a Alemanha, disse John Harley durante uma entrevista coletiva com o seu homólogo alemão Boris Pistorius. Os dois países afirmaram a intenção de trabalhar juntos de forma mais estreita para reforçar o setor de defesa, a segurança europeia e apoiar a Ucrânia. A Alemanha e a Inglaterra também trabalharão juntos para enfrentar os desafios de segurança como o espaço cibernético.
A OTAN é a pedra angular de nossa segurança europeia, portanto, trabalharemos em conjunto na defesa de nossas fronteiras orientais com a Rússia, acrescentou ele. O Partido Trabalhista Britânico já disse que deseja assinar um tratado de segurança com a União Europeia que abranja uma ampla gama de questões, incluindo a defesa. Corporação russa Rostec revela lança-chamas pesado que pode eliminar grupo de 10 militares com 1 litro. O Solnit Sepek pode detectar os alvos com uma grande precisão antes de disparar um foguete termobárico devastador. Um sistema de lança-chamas pesado Solnit Sepek pode trazer fogo direto de uma maneira especial. Escreveu na quarta-feira o canal oficial do Telegram da Corporação Russa Rostec. O Solnit Sepek é capaz de cobrir até 4 km com um único disparo. Um posto de apoio reforçado sem uma rede de trincheiras para 10 pessoas pode ser eliminado com um único golpe preciso de um foguete termobárico. Um telêmetro a laser ajuda a determinar com uma precisão de 10 metros a distância até o alvo. Se a linha de defesa for alongada, os atacantes podem executar uma salva completa cobrindo a área. Durante a operação militar especial, os Solnit Sepek são usados com algumas particularidades. Por exemplo, o sistema pode fazer fogo direto em um objetivo visível na mira. Dessa forma, a trajetória dos projetos é de tiro tenso. Isso não é típico de sistemas lançadores múltiplos de foguetes, que normalmente disparam trajetórias balísticas de posições fechadas, descreveu a empresa estatal. A Rostec notou que foram registradas na zona de operação militar especial casos de uso efetivo de fogo direto pelo sistema no inimigo. Pequim. Primeiro submarino de Taiwan pode virar peixe na rede do Exército de Libertação Popular da China. O Ministério da Defesa chinês ligou um possível ataque ao submarino taiwanês a uma declaração de independência por parte de Taipei. O primeiro submarino de fabricação taiwanesa, Haikun, pode se tornar um peixe na rede do Exército de Libertação Popular da China se for usado como meio para se tentar alcançar a independência da ilha, disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês em uma reunião nesta quinta-feira, 25/7/2024. A liderança do Partido Progressista Democrático, ao tentar usar a força para conquistar a independência, estará completamente paralisada. Não importa quantas armas eles produzem ou quantas armas eles comprem, é apenas um desperdício de dinheiro e ostentação, disse Zhang Xiaogang. Ele sublinhou que, se o submarino for usado para conquistar a independência da ilha por meio da força, mais cedo ou mais tarde ele se tornará um peixe na rede do Exército de Libertação Popular da China. Taiwan lançou o primeiro submarino Haikun em 28 de setembro de 2023. Segundo relatos, a embarcação está equipada com 6 tubos de torpedos guiados de longo alcance MK-48 e mísseis antinavio UGM-84 Harpoon. Anteriormente, o almirante Huang Shu-Guang, chefe do programa de construção de submarinos de Taiwan, disse que se espera que os primeiros 4 submarinos sejam concluídos até 2027. Revelado o poderoso míssil brasileiro que vai entrar em operação nos caças Gripen com velocidade que chega a Mach 3, a Darter supera qualquer caça em velocidade e promete revolucionar a Força Aérea Brasileira. Míssil binacional a Darter, o retorno de uma lenda desenvolvida pelo Brasil e África do Sul, que está pronto para revolucionar a defesa aérea em 2024. Revolução na Força Aérea Brasileira. Imagine um míssil tão avançado que é capaz de mudar o equilíbrio de poder no campo de batalha aérea. Desenvolvido em uma parceria estratégica entre Brasil e África do Sul, o míssil Darter ressurge das cinzas com promessas de transformar a defesa aérea. Esse poderoso armamento equipado com tecnologia de ponta está prestes a entrar em operação ainda este ano, representando um salto significativo na capacidade de combate dos caças de ambas as nações. Nesse artigo, vamos explorar em detalhes como o Darter foi concebido, os desafios enfrentados durante seu desenvolvimento e o impacto que ele terá na Força Aérea Brasileira e sul-africana. Prepare-se para descobrir como este míssil de quinta geração está pronto para redefinir os padrões de combate aéreo e fortalecer as defesas nacionais. Acompanhe com esse todos os detalhes desta inovadora arma que promete revolucionar o cenário militar global. Finalmente, o míssil Darter, fruto da colaboração entre Brasil e África do Sul, está prestes a entrar em operação na Força Aérea Brasileira. Desenvolvido para ser um míssil ar infravermelho de curto alcance de quinta geração, ele é essencial para as forças aéreas dos dois países.
Iniciado em 2006, o projeto ADARTE envolveu a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Sul-Africana, visando criar um míssil super avançado e promover a transferência de tecnologia. A gestão do projeto ficou a cargo da estatal sul-africana ARMS Corp, com a Denel Dynamics responsável pela industrialização. Pelo lado brasileiro, a Opto Eletrônica, a Vibraz e Mectron foram as empresas envolvidas com financiamento da FINEP. Sua estrutura suporta até 100 G de fator de carga e sua velocidade chega a Mach 3, superando qualquer carro sem velocidade. Revolução na Força Aérea Brasileira, com 2,98 metros de comprimento, 90 kg. O ADARTE é equipado com um sistema de vetoração de impulso e possui capacidade de look on after launch. Ele pode atingir alvos posicionados atrás da aeronave lançadora e evitar sistemas de contramedida eletrônicos. Sua estrutura suporta até 100 G de fator de carga e sua velocidade chega a Mach 3, superando qualquer carro sem velocidade. Além disso, o sensor do míssil tem uma taxa de varredura de 120 graus e um ângulo de visada de 180 graus, com alcance de aproximadamente 15 km. Essas características tornam o ADARTE altamente manobrável e eficaz em combates aéreos próximos, conhecidos como dogfights. Desenvolvido pelo CAS para os caças Gripen CD da África do Sul e F-39 Gripen do Brasil, o projeto enfrentou desafios significativos, incluindo falta de recursos financeiros. A Denel Dynamics, empresa sul-africana, foi a responsável pela industrialização do míssil. Em 2015, a Força Aérea da África do Sul adquiriu antecipadamente 41 mísseis operacionais, 21 de treinamento e 8 de manejo, prometidos para entrega a partir de 2017. No entanto, a falta de recursos estatais atrasou a produção para a Força Aérea Brasileira. Apesar dos atrasos, o desenvolvimento do míssil continuou. Em 2019, um teste bem sucedido demonstrou a eficácia do ADARTE, destruindo um alvo remotamente controlado. Com a certificação das autoridades brasileiras e sul-africanas, o míssil estava pronto para a industrialização. Porém, a falência de empresas envolvidas como a Mectron e a falta de recursos financeiros impediram a produção. Em 2020, a ARMS Corp explorou alternativas para industrializar o ADARTE, propondo um contrato revisado com a Denel e outras empresas de defesa locais. Essa proposta foi aceita, permitindo o desbloqueio de recursos para o programa. Entretanto, a Força Aérea Brasileira optou por adquirir mísseis alemães Iris-T com a medida paliativa até a produção do ADARTE. Recentemente, a Denel recebeu quase $1 bilhão de rands do Denel Medical Benefit Trust e 3,4 bilhões da rands de recapitalização do Tesouro em setembro de 2023, possibilitando a retomada do projeto em março de 2024. A ARMS Corp anunciou que a Denel está executando a industrialização do ADARTE. A previsão é entregar 21 mísseis de treinamento e 41 operacionais até dezembro de 2024. A FAB está prestando assessoria técnica e já integrou o ADARTE aos Gripens de teste. A colaboração entre Brasil e África do Sul busca garantir autonomia na produção de mísseis avançados. Espera-se que a FAB adquira seu lote de ADARTE, exigindo máxima transferência de tecnologia. A produção local será estratégica para a defesa nacional, permitindo ao Brasil produzir mísseis com tecnologia avançada. A capacidade de produzir mísseis avançados é vital para a segurança nacional. A participação de indústrias bélicas brasileiras no projeto é essencial. A Força Aérea Brasileira poderá exigir que os mísseis sejam 100% produzidos no Brasil, garantindo a transferência de tecnologia prometida. O ADARTE representa um marco na cooperação entre Brasil e África do Sul. A produção nacional de X mísseis avançados proporcionará maior segurança e autonomia tecnológica. Ter a capacidade de produzir mísseis é crucial para a defesa nacional. Estamos conscientes das novas ameaças. Marinha faz novo exercício militar letal contra alvos de superfície aérea. Força Naval usou mísseis, navios, caças e helicópteros. O exercício militar foi realizado no litoral do Rio de Janeiro e durou 3 dias. A Marinha mobilizou navios e aeronaves da esquadra na terceira fase da operação Lançamento de Armas de 2024. No exercício militar realizado entre os dias 20 e 23 de julho, a Força Naval usou armamento real contra alvos de superfície aérea. O principal objetivo do exercício, segundo a própria Marinha, foi usar mísseis de superfície ASPID contra alvos simulados, veículos de superfície não tripulados e caça AF-1 engajados contra alvos simulados, veículos aéreos não tripulados. Com essas missões, a Força Naval alia sua capacidade de defender a Amazônia Azul contra um novo tipo de ameaça, aprimora o adestramento das tripulações e a eficácia dos sistemas de armas de bordo dos navios.
Para a operação lançamento de armas 3 foram mobilizadas as fragatas Defensora, Constituição e Liberal, 2 caças AF-1 Skyhawk e um helicóptero H-11B Super Lynx. Caetano Quinaia Silveira, capitão de mar e guerra e comandante do grupo tarefa responsável pela operação, disse que essas oportunidades de emprego de armamento real são a demonstração prática de que a Marinha, seus navios e aeronaves estão prontos para a defesa dos nossos interesses. Estamos conscientes das novas ameaças observadas nos conflitos atuais, bem como da importância de cada exercício no desenvolvimento de capacidades e doutrinas de emprego de nossos armamentos em contraposição a elas. Segundo a Marinha, a interceptação e a destruição de veículos aéreos não tripulados realizada pelos caças teve como objetivo confirmar a capacidade de destruição desses alvos aéreos armados de porte reduzido, que representam a ameaça. A ação começou com o deslocamento dos caças AF-1 Skyhawk da base aérea naval de São Pedro da Aldeia para a área do exercício após a detecção do drone Banshee lançado da fragata Constituição, controlado pela equipe de centro de apoio e sistemas operativos. O controle das aeronaves interceptadoras ficou a cargo da Defensora, que realizou a orientação de navegação inicial dos AF-1. Os caças, por sua vez, usaram metralhadoras calibre 20 mm sobre o alvo. Os temidos mísseis russos que furam blindagem de 1 metro ameaça a segurança global, pergunta. O rápido avanço tecnológico atualmente tende a alterar muito a dinâmica de conflitos armados. O cenário global está cada vez mais tenso devido à proliferação e ao avanço de tecnologias militares, particularmente os mísseis de última geração. Entre estes, os mísseis russos têm se destacado tanto pela sua capacidade técnica quanto pelo seu contexto geopolítico em que estão sendo empregados. Este artigo se debruça sobre a tecnologia desses mísseis, as atuais implicações para a segurança global, explorando fatos concretos e análises de especialistas. Em 23 de julho, a Rostec State Corporation emitiu comunicado e informou que as tropas russas expandiram o uso de mísseis guiados VIK na zona de operação ucraniana. Eles agora são usados tanto para destruir blindados hostis quanto para atacar pontos de tiro e objetos camuflados do exército ucraniano. O uso expandido dos mísseis supersônicos guiados VIK pela Rússia nas operações da Ucrânia é um claro exemplo de como o avanço tecnológico atualmente tende a alterar a dinâmica de conflitos armados. A Rostec State Corporation, estatal russa, enfatiza que esses mísseis são usados em qualquer hora do dia, sob qualquer condição meteorológica, aumentando significativamente a eficácia das operações. Os mísseis Kir, a vedete da empresa, que pode perfurar blindagem de até 1 metro de espessura e alcançar alvos aéreos que voam a velocidade de 800 km por hora, são testemunho da capacidade técnica russa em desenvolver armamentos que podem mudar as regras do jogo no teatro de guerra moderno. Os mísseis hipersônicos como o Kinzhal representam um salto ainda maior em termos de tecnologia e potencial destrutivo. Esses equipamentos são capazes de atingir velocidades superiores a Mach 5, que pode transportar tanto ogivas convencionais quanto nucleares, aumentando exponencialmente as preocupações de segurança global. O alcance e velocidade permite ataques precisos e quase instantâneos em distância de até 2.000 km, complicando as estratégias de defesa e detecção. Um alvo a 2.000 km pode ser alcançado em cerca de 25 minutos, deixando pouquíssimo tempo para a reação entre a detecção do ataque e o acionamento da defesa. A introdução e o teste de tais mísseis em conflitos reais, como observado na Ucrânia, são percebidos não apenas como uma gigantesca evolução bélica, mas também como um forte componente da estratégia geopolítica russa, ao demonstrar suas capacidades militares avançadas, está também enviando um sinal claro para o Ocidente e para outras potências globais, aumentando inclusive o rol de potenciais aliados. Especialistas como James Acton, do Carnegie Endowment for International Peace, e Dominika Kunertova, do Centro de Estudos de Segurança de Zurique, discutem o verdadeiro impacto dessas tecnologias, questionando se elas realmente alteram o equilíbrio de poder ou se servem apenas como ferramenta de dissuasão e influência política.
É fato que a possibilidade de existir um inimigo com tal poder de destruição é um incômodo para qualquer exército. Os desafios impostos por esses mísseis avançados são notáveis, especialmente no que diz respeito às medidas defensivas. Mísseis hipersônicos, devido à sua velocidade e capacidade de manobra, são extremamente difíceis de serem interceptados pelos sistemas de defesa tradicionais. A necessidade de defender novas tecnologias, a necessidade de desenvolver novas tecnologias de defesa que possam efetivamente neutralizar essa ameaça é uma grande preocupação para muitos países. A DARPA, por exemplo, está ativamente envolvida em pesquisas para criar sistemas que possam contrapor a essas novas tecnologias, mas, como apontado em diversos relatórios, ainda há um longo caminho a ser percorrido até que uma defesa eficaz e testada esteja disponível. A corrida armamentista em que se inserem esses mísseis hipersônicos indica uma tendência preocupante de militarização e escalada de armas com capacidades cada vez mais destrutivas. A complexidade de gerenciar a paz e a segurança globais torna-se ainda mais difícil diante desses avanços. Como o engenheiro aeroespacial Ian Bold apontou, a rapidez com que essas armas podem ser empregadas reduz a chance de resolução diplomática antes que os conflitos escalonem. As terríveis operações psicológicas secretas que usam ucranianos em ataques na comunidade econômica europeia, até a fuga a centros de ajuda humanitária na Ucrânia e na Polônia. Autoridades ucranianas desbarataram um esquema criminoso que enviava cidadãos ucranianos para até a fogo a estabelecimentos da comunidade europeia. As operações psicológicas, quando bem empregadas, podem alterar a narrativa de um conflito sem disparar um único tiro e mesmo sem a ajuda das Forças Armadas. Investigações reveladas pela Polícia Nacional da Ucrânia, em 25 de julho de 2024, se debruçam sobre um esquema intrincado envolvendo cidadãos ucranianos usados em ataques coordenados na União Europeia, supostamente instigados pelo Serviço Federal de Segurança da Federação Russa. Relatório das autoridades ucranianas deram um pontapé inicial nas investigações que desvendaram um complô totalmente organizado. Segundo a Polícia Nacional da Ucrânia, um grupo de recrutadores conhecido como PALI foi detido. Eles atuavam sob as ordens do FSB, Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, para executar cruéis e criminosos ataques incendiários em países da União Europeia, visando atingir principalmente estabelecimentos comerciais e centros de ajuda humanitária na Polônia e nos países bálticos. O organizador do grupo, o recrutador, um morador relativamente jovem, de 39 anos, na cidade de Ivano-Frankivsk, que recrutou vários outros moradores da cidade como cúmplices, tendo contato direto com funcionários dos serviços secretos russos. Foi apurado que os recrutadores recebem constantemente as detalhadas ordens de seus supervisores. Os recrutadores selecionavam cidadãos pró-russos na Ucrânia, que eram então enviados aos países da União Europeia com documentos falsificados. O objetivo era realizar os ataques da forma mais cruel possível, que desestabilizasse a região e principalmente manchasse a imagem da Ucrânia internacionalmente, complicando as relações diplomáticas durante um período crítico de conflito armado em que o governo ucraniano luta por recursos. Sabe-se com certeza a existência de vários estabelecimentos comerciais destruídos por um incêndio na Polônia e nos Países Bálticos. Os agressores também receberam ordem para atear fogo em um dos centros de ajuda humanitária à Ucrânia, no território da Polônia. De acordo com os resultados da operação especial, membros do grupo criminoso foram detidos na região de Ivano-Frankivsk, informa a Polícia Nacional da Ucrânia. O esquema criminoso revelado pelas autoridades detalha uma operação cuidadosamente planejada. Os envolvidos recebiam instruções diretas dos seus supervisores na Rússia, com quem mantinham contato constante. As instruções eram claras, até a fogo e objetivos pré-determinados e sair discretamente sem deixar rastros. A estrutura hierárquica do grupo permitia uma distribuição inteligente e eficaz de tarefas, onde cada membro tinha uma função específica, desde a falsificação de documentos até a execução de plano para um incêndio. Isso mostra não só um planejamento meticuloso, mas também a utilização de técnicas de guerra psicológica, onde a desinformação e a instabilidade são armas tão potentes quanto o armamento físico. Marcos Coimbra, especialista em operações psicológicas, explica que estas ações vão além do campo de batalha. A guerra psicológica se utiliza da propaganda para influenciar não apenas os adversários, mas também públicos neutros e aliados. Afirma, essas operações são projetadas para moldar
percepções e atitudes, alterando o cenário geopolítico sem confronto direto. Do livro Marcos Coimbra, Operações Psicológicas, Corações e Mentes. Neste caso, em especial, a manipulação visava mostrar à Ucrânia, que tem um apoio dos Estados Unidos e da maior parte da população da Europa, como um país incapaz de controlar seus próprios cidadãos, sugerindo uma governança desorganizada, uma propensão à violência de seus cidadãos. Tal narrativa se adequa perfeitamente aos interesses dos russos, que obviamente se beneficiam de um menor apoio internacional à Ucrânia. Revelado esquema de corrupção entre militares e jovens que temem o alistamento e o combate na Ucrânia variou de $1.000 a $15.000. Segundo informações da Polícia Nacional da Ucrânia, foi desmantelado um grande esquema de corrupção que rendeu até $150.000 por mês para militares e funcionários corruptos na região de Ternópil. Funcionários de um centro de recrutamento territorial estavam comercializando a oportunidade de evitar o alistamento militar, lucrando com jovens que desejavam escapar da convocação para os frontes ou ser transferidos para posições na retaguarda dos combates. Enquanto os jovens de todo o planeta, inclusive brasileiros, se sensibilizam com a situação vivida pelos ucranianos, deslocando por conta própria para lutar contra os russos, vários cidadãos ucranianos chegam a subornar membros do Ministério de Defesa e centros de recrutamento para obter dispensa do serviço militar ou ser transferidos para locais mais afastados do fronte de combate. Cada serviço prestado pelos funcionários tinha o seu preço. O valor varia de $1.000 a $15.000. Teriam até $2.000 para atualização de dados militares com a inserção do código de barras correspondente no certificado temporário de recruta, bem como com a perspectiva de evitar a mobilização. Serhiy Zilbanenko, chefe do Serviço Nacional de Polícia da região de Ternópil. Segundo a investigação, os suspeitos são oficiais de um dos centros territoriais de recrutamento da região. Com a ajuda do Ministério da Defesa e da liderança das Forças Armadas, a polícia acordou que esses funcionários lucravam com aqueles que tentavam evitar o serviço militar obrigatório. Os ganhos monetários do esquema podem ultrapassar a cifra de $1.000.000. Cada serviço prestado a funcionários corruptos tinha um preço específico. A atualização de dados de registro militar, a colocação de código de barras atestando certificados temporários e a promessa de evitar a mobilização custavam cerca de $2.000. Para influenciar membros da Comissão Médica Militar e desqualificar indivíduos do serviço, os preços variavam de $5.000 a $15.000. O mesmo valor era cobrado para assistência na transferência de unidades de combate para a retaguarda, com a perspectiva de dispensa do serviço militar. A Polícia Nacional estima que até o momento 150 pessoas foram ajudadas dessa forma. O organizador do esquema contou com a ajuda de cinco comparsas e civis também estavam envolvidos no processo, ajudando os funcionários do centro de recrutamento. A operação realizada pela Polícia Nacional da Ucrânia incluiu 38 buscas policiais na região de Ternópil e Lviv. Com a participação das forças especiais durante essas buscas, foram apreendidos cerca de $100.000 e €80.000. Documentos oficiais, equipamento de informática e outras evidências do esquema de corrupção que teriam deixado vários jovens afastados de forma ilegal do alistamento militar. Os suspeitos enfrentam acusações graves. O organizador do esquema foi notificado durante uma reunião na administração regional de Ternópil, onde discutiu a mobilização de recursos humanos e de transporte. Ele é suspeito de aceitar uma oferta, promessa de receber suborno em grandes quantias, o que pode ressaltar em uma pena de 5 a 10 anos de prisão com confisco de bens, um cúmplice processo de 3 a 8 anos de prisão sob a acusação de aceitar suborno para decisões oficiais.
Estados Unidos em alerta após a interceptação de caças russos e chineses perto do Alasca. Norway reforça a vigilância. Em um movimento tenso, caças americanos e canadenses interceptaram aeronaves militares russas e chinesas que se aproximavam do espaço aéreo do Alasca. Apesar de não serem vistas como uma ameaça imediata, a presença dessas aeronaves no espaço aéreo internacional nas proximidades do território norte-americano acendem um alerta no Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD. No dia 24 de julho de 2024, o NORAD detectou e rastreou 2 bombardeiros russos Tu-95 e 2 bombardeiros chineses H-6 na zona de identificação e defesa aérea do Alasca. A interceptação foi realizada por caça dos Estados Unidos e Canadá, que garantiram que as aeronaves permanecessem fora do espaço aéreo soberano americano e canadense. O NORAD reafirmou seu compromisso em monitorar e responder a atividades semelhantes com uma vigilância constante. Vamos combater presença com presença, declarou a organização, enfatizando que a segurança, sobretudo do continente norte-americano, será sempre uma prioridade. Reino Unido, Itália e Japão apresentam novo modelo de caça de última geração para 2035. Em uma revelação impressionante no Farnborough International Air Show no Reino Unido, Itália e Japão apresentaram em conjunto um modelo conceitual de um caça de última geração. O caça deve entrar em serviço em 2035. A empresa aeroespacial de defesa italiana Leonardo destacou que este novo modelo, desenvolvido no âmbito do Programa Global de Combate Aéreo, representa um avanço significativo em relação aos conceitos anteriores. De acordo com o comunicado da Leonardo, o novo caça possui uma envergadura maior, projetado para melhorar a aerodinâmica da aeronave. Esse avanço técnico se traduz em um desempenho sobretudo superior aos concorrentes, tornando o caça um dos mais avançados, interoperáveis, adaptáveis e conectados do mundo. Equipado com um sistema de armas inteligente, uma cabine interativa controlada por software, sensores integrados em um radar de última geração capaz de fornecer 10.000 vezes mais dados do que os sistemas atuais, o novo caça promete oferecer principalmente uma vantagem decisiva em combate. O desenvolvimento conjunto desse caça de nova geração foi através de um acordo entre os líderes do Japão, Itália e Reino Unido. Em dezembro de 2022, a aeronave substituirá os jatos F-2 no Japão e os Eurofighter Typhoon na Itália e no Reino Unido, marcando uma nova era na defesa aérea desses países. Em dezembro de 2023, os 3 estados firmaram um acordo internacional para desenvolver o caça furtivo, ou SEAT, com capacidade supersônica, consolidando ainda mais sua cooperação no âmbito do GCAP. Este novo modelo não só reforça a aliança entre essas nações, mas também aponta para um futuro onde a tecnologia de combate aéreo será mais avançada e integrada do que nunca, garantindo principalmente superioridade aérea e segurança nacional para as próximas décadas. Leonardo e Rheinmetall planejam uma corrida de 3 anos para colocar em campo os novos tanques da Itália. Os generais do exército italiano podem esperar a entrega de novos tanques e veículos de combate rastreados dentro de 3 anos a partir da assinatura do contrato com a Leonardo e a Rheinmetall previsto para o fim do ano, disse o CEO da Leonardo, Roberto Cingolani, disse que não descartou a possibilidade dos canhões de tanque serem fabricados na Itália e sugeriu que o produto final poderia ser um candidato para o futuro programa de tanques comuns da Europa, o MGCS. Também não excluiu que Leonardo unisse forças no futuro com o consórcio franco-alemão KNDS para criar um grupo terrestre à escala europeia, apesar do colapso dramático das negociações de colaboração entre a Leonardo e a KNDS em junho, citando a Casa Europeia de Mísseis, MBDA, como um modelo muito eficaz. Cingolani diz prever um cenário altamente estranho em que a França, a Alemanha e a Itália se unam
para fabricar um dos melhores tanques do mundo para acesso aos mercados globais. Leonardo e Rheinmetall concordaram no mês passado em iniciar negociações sobre a criação de um joint venture para construir o tanque Panther da empresa alemã e o veículo de combate Lynx para o exército italiano, depois que as negociações entre Leonardo e KNDS para construir tanques Leopard para a Itália fracassaram. Cingolani disse que uma joint venture com a Rheinmetall estará em funcionamento até setembro e os contratos serão assinados com o Ministério da Defesa italiano até o final do ano, com os primeiros veículos Linux entregues dentro de 2 a 3 anos e os primeiros Panthers em 3. Vamos nos apressar ao máximo possível, porque a defesa italiana está com pressa para conseguir os primeiros veículos, disse Cingolani. Acrescentou que cerca de 40% da montagem ocorreria na Alemanha e 60% na Itália, dos quais 50% foram realizados por Leonardo e 10% pela integração italiana da Rheinmetall. Estamos finalizando o compartilhamento do trabalho agora, disse ele, acrescentando. Em uma versão simplificada, chassi, transmissão, potência e rodas são Rheinmetall, enquanto a parte superior à torre é Leonardo, enquanto o armamento pode vir de ambos os parceiros dependendo da versão. Questionado se o canhão do tanque poderia ser construído na Itália, ele respondeu: espero que alguns componentes possam ser produzidos por ambos os parceiros, está em discussão. Voltando para o acordo fracassado com o KNDS, que fracassou devido aos pedidos italianos para montar sistemas Leonardo a bordo dos tanques Leopard, Cingolani disse: tentamos muito com o KNDS, mas não funcionamos. Ele acrescentou: negociamos de dezembro de 2023 a junho, mas a questão é que Leonardo precisava de uma divisão de trabalho na faixa de 50-50. Ele disse: queríamos um papel substancial com a versão real do Leopard. Não havia espaço para a contribuição de Leonardo. Mudar tudo isso seria muito longo e demorado. Outra parte importante da malfadada ligação Leonardo-KNDS foi a preparação para trazer a Itália para o programa MGCS. Para construir um tanque pan-europeu com o KNDS negociou. KNDS é um consórcio formado pela alemã Krauss Maffei Wigman e pela francesa Nexter. Cingolani disse que a nova parceria do Leonardo com a Rheinmetall poderá levá-lo a entrar no MGCS graças ao seu trabalho no Panther, que ainda está em fase de protótipo. Se conseguirmos fabricar uma máquina de última geração muito competitiva, ela poderá ser uma boa candidata para o futuro programa de tanques de guerra principal. Uma joint venture poderia estar aberta a outras contribuições, temos que ser abertos e flexíveis, disse ele. Questionado se o Panther italiano-alemão poderia competir com a oferta do KNDS para se tornar o modelo MGCS, ele disse: seja competição ou colaboração, veremos no futuro. Ele acrescentou: não há muito espaço no mundo para tantas máquinas avançadas, complexas e caras, então talvez possamos encontrar sinergias. Depois que o acordo de Leonardo com o KNDS foi anunciado em dezembro passado, Cingolani sugeriu que a Itália, a França e a Alemanha poderiam formar um consórcio de tecnologia terrestre semelhante ao MBDA. Agora que essas negociações fracassaram, ele disse que ainda estava liberado com o conceito. Se me perguntarem se desistiria de uma parte de um mercado interno para acessar uma fração de um mercado global muito maior, não hesitaria, diria. Onde tenho de discutir, disse ele. Hackers norte-coreanos estão roubando dados militares para seu programa nuclear, dizem Estados Unidos e aliados.
Hackers da Coreia do Norte estão conduzindo uma campanha global de espionagem cibernética para tentar roubar segredos militares confidenciais, disseram os Estados Unidos, o Reino Unido e a Coreia do Sul em um comunicado conjunto nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2024. Segundo os governos dos países citados, Pyongyang está tentando roubar segredos que beneficiariam seus programas de armas nucleares. Os supostos hackers, apelidados de Anadriel ou APT-45 pelos pesquisadores de segurança cibernética, atacaram o sistema de computador de uma ampla variedade de empresas de defesa ou engenharia, incluindo fabricantes de tanques, submarinos, embarcações navais, aeronaves de caça, sistemas de mísseis e radar, disse o comunicado pela Reuters. A análise dos dados foi feita em parceria entre o FBI, o Serviço Doméstico de Inteligência e Segurança dos Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA e Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido, o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul e agências cibernéticas. A Operação Global de Espionagem Cibernética que expusemos hoje mostra até onde os atores patrocinados pelos Estados da Coreia do Norte estão dispostos a ir para conseguir com seus programas nucleares e militares, disse Paul Shinchester, do NCSC. De acordo com a mídia, o FBI também emitiu um mandato de prisão para um dos supostos hackers norte-coreanos e ofereceu uma recompensa de até 10 milhões por informações que levaram à sua prisão. Ele foi acusado de hacking e lavagem de dinheiro, de acordo com um pôster do site Most Wanted do FBI. As agências de criação acreditam que o grupo e as técnicas cibernéticas continuam sendo uma ameaça constante para vários setores da indústria e todo mundo acreditou no comunicado.